Olá, tudo bem? Servidor Mais, a partir de agora na sua Folha Dirigida, sempre com você. Eu sou Antônio Batiste e hoje temos Luiz Fernando Caldeira, diretor de redação da Folha Dirigida, e Gisele Gobi, consultora em Educação e Saúde. Segura aí que daqui a pouquinho a gente conversa. Não sai daí, hein? E aí, tudo bem com você? Você servidor, você servidora, acompanhe agora Servidor Mais, Folha Dirigida, sempre junto com você. Ela já ocupou funções de direção em órgãos municipais, estaduais e federais. E tudo começou ali aos 19 anos de idade com a aprovação em primeiro lugar em um concurso público. Pois é, conversaremos hoje com Gisele Gobi, consultora em Educação e Saúde. E o tema, muito além do concurso, o acesso a cargos de direção na carreira pública. Gisele, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por estar aqui com vocês. Agradeço o convite por ter essa oportunidade de conversar com o servidor, sendo eu uma servidora. É muito bom ter essa oportunidade. Perfeito, muito bom. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, tranquilo? Tudo bom. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. Direto ao ponto, acomodar-se ou crescer? Afinal, quais são as opções que surgem após a aprovação de alguém? O cidadão passa no concurso, a cidadã passa no concurso, toma posse, e aí? E aí? O que pode acontecer depois? Tudo. Depende da pessoa, depende do que ela deseja, do que ela tem de projeto, das oportunidades que vão passar à frente dela e de como ela vai lidar com essas oportunidades, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal e da experiência de cada um. A gente sabe que o mercado hoje, e isso passa no serviço público também, como um todo, passa por uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de pensar novo, do tradicional sair da casinha. E no serviço público não é diferente. Então, a pessoa pode passar num concurso público e se acomodar por uma decisão pessoal ou por não querer ir além, ou ela pode inovar dentro do serviço público. Claro que isso dá mais trabalho, isso requer um gasto de energia maior, mas eu tenho certeza e posso dizer de experiência própria. Traz uma satisfação que o dinheiro não traz, você ter a certeza de que você está ocupando um espaço e que você, naquele espaço, fez o seu melhor, deu o seu melhor. Vamos pensar, como servidor público, hoje a gente conversava um pouco antes sobre uma experiência de um lugar que você trabalha, onde os processos estão sendo digitalizados. Quando eu entrei no serviço público há muitos anos, os processos, eles precisavam de alguém para carimbar processo toda vez que ele entrava no protocolo. Com a digitalização, isso não precisa mais. Significa, gente, está acabando com o trabalho de servidor público? Não. Existem outras possibilidades. Surgiu aí a pessoa que vai fazer a digitalização, mas requer uma nova competência. E assim, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. E correr atrás se você achar que deve. Senão você vai se acomodar. Essa coisa de dizer que serviço público é lugar de acomodação, eu não concordo, eu entendo que seja uma falácia, porque a pessoa que se acomoda não é o serviço público que faz ela se acomodar, é o próprio estilo dela, já está dentro dela, porque quem não gosta de se acomodar, seja na iniciativa privada ou no serviço público, não vai ficar acomodado, vai sempre arrumar um jeitinho de fazer diferente e de fazer a diferença. O servidor público trabalha para a população, então é muito bom fazer a diferença para a população. Muito bom. Fala, grande Luiz. Gisele, eu quero abordar aqui a questão técnica e comportamental com você. Tá? Qual é a importância da capacitação e da qualificação para a evolução dos servidores, né? E quais habilidades e atitudes o servidor deve ter para poder crescer dentro do serviço público, né? Vir a ocupar cargos de chefia, por exemplo? Vamos lá. Eu entendo que a capacitação, a qualificação, ela é indispensável em qualquer setor da vida humana, seja ele profissional ou não. A gente tem que se aperfeiçoar o tempo inteiro, né? E crescer. E aí, nessa coisa de quais seriam as competências e habilidades, eu vou beber na fonte de Perrenot, que é um sociólogo francês, e que ele trabalha as competências do professor, e acho que elas cabem bem para qualquer profissional, né? Ele trabalha com 50 competências dividido em 10 famílias. Vou pegar algumas, que é a questão de trabalhar em equipe, a questão de buscar, de ser
o gestor da sua qualificação, porque é muito comum o funcionário falar assim, ah, mas ninguém me oferece nada, ah, mas eu não tenho oportunidade, ah, mas eu não tenho... Fica esperando, fica terceirizando a responsabilidade pela sua capacitação. Então, eu acho que essa é uma das competências, correr atrás da sua capacitação, ficar atento às oportunidades, saber trabalhar em equipe, né? Entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, eu acho que são essas as competências do servidor público. E como se consegue ocupar cargos? Mostrando, fazendo, realizando, estando sempre disponível. E tem uma coisa que eu acho muito importante no serviço público, em qualquer lugar, mas no serviço público, quando a gente trabalha com gente, principalmente eu que milito há mais tempo na área de saúde, você tem que ter paixão. Porque aí quando você tem paixão, você tem vontade de fazer, e você tem vontade de fazer bem. E aí para fazer bem você tem que correr atrás, porque não vai ser fácil, mas no final o resultado é positivo. A paixão eu acho que move muito o servidor, deveria mover muito o servidor público. A mim, pessoalmente, move, eu preciso ter paixão para eu poder fazer as coisas. Muito bom, muito bom. Você tem formação em atuação multidisciplinar, né? Gisele Gobi, olha, falei consultoria em educação e saúde, aí por aí você já vai imaginando. Mas, de fato, foi a área de saúde que te seduziu, né? É interessante observar isso na tua trajetória. Como equilibrar técnica, política, gestão e tantas outras variáveis em um setor tão complexo quanto o da saúde? Vamos lá. Eu acho que a minha formação primeira, que é na área de educação, que é a pedagogia, ela foi a base, a estrutura de toda a minha atuação na minha carreira de gestão pública ou da área de saúde. Quando eu assumi a minha primeira função na área de saúde, que foi um desafio muito grande para mim, quando eu recebi o convite para ser secretária de saúde, eu virei para quem me convidou e falei assim, você deve estar maluco, né? Porque a minha área é educação. Eu estou saindo da sala de aula para ir para uma área administrativa na saúde, um lugar... Ele falou, não, você tem um potencial administrativo que eu cheguei em você e a gente vai desenvolver isso. E eu me encantei por essa área. E a pedagogia foi importante nessa minha atuação, porque a gente trouxe, naquela época, isso foi em 1999, né, conceitos que a gente usava dentro da escola, do trabalho em equipe, da capacitação permanente dos professores, da discussão conjunta do plano pedagógico da escola. A gente conseguiu trazer isso para dentro da saúde, que tinha, naquele momento, hoje não mais, porque isso já virou política do Ministério da Saúde, e eu fiz isso não de forma programada, eu acho que instintivamente pela minha profissão anterior, pela minha formação, a gente começou a produzir reuniões, assim, eu lembro que logo que eu entrei, eu fiz um workshop com todos os profissionais da saúde, e foi um comentário, assim, meio assustador na cidade, porque eu botei no mesmo espaço médico, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar administrativo. Eu botei o conjunto, todas as categorias, entendendo que cada um tinha o seu papel importante naquele processo. Porque se quem atendesse não atendesse bem, a pessoa já ia chegar mal para o médico. Exatamente entendendo que o médico não era o centro daquele processo. Na verdade, o centro daquele processo era a pessoa que estava ali para ser atendida e cada um no seu papel. E isso a gente sempre usou na educação. Então, a educação foi a base para isso. E lidar em saúde, tem que gostar de gente. Se você trabalha com saúde, se não gostar de gente, pode ir embora para casa, porque não vale a pena. E foi a área que mais me encantou. É muito bom quando você consegue, na área de saúde, trabalhar um projeto onde você vai atender o coletivo. Né? A gente resolve casos particulares, mas o mais interessante é quando você consegue fazer algo que você sabe que você está atendendo ao maior número de pessoas. Isso não tem preço, isso é muito gratificante. Eu acho que eu consegui fazer alguma coisa nessa área. Gisele, você acabou de falar um pouquinho da sua experiência, né, como gestora, né, essa larga experiência que você tem como gestora. Eu queria que você faça um pouquinho, Gisele, quais são os desafios que os gestores têm para motivar as equipes, a equipe de servidores, né, e como superar esses desafios? Nossa, os desafios, assim, eu acho que um desafio grande que a gente tem, a gente já falou sobre ele aqui, que é a questão da acomodação, esse estigma de que o serviço público... Você vê muita gente assim, vou fazer um concurso público porque eu vou ficar estável, né? Eu vou ter estabilidade. Então, a gente tem que acabar com esse estigma de que o servidor público, ele se acomoda nessa estabilidade. Isso não é realidade na maioria das pessoas, e eu estou falando da minha prática, porque você chega nos lugares, aqui ninguém, Gisele, aqui ninguém quer saber de nada, o pessoal acomodado. E aí você começa a conversar com as pessoas, na verdade as pessoas se acomodaram porque elas cansaram
de ir contra um sistema, um status quo de política, de lugares públicos de trabalho em que as próprias lideranças não estão muito comprometidas com o serviço público, aonde os interesses privados acabam predominando em detrimento do que é coletivo. Então, os servidores também desanimam. E assim, é possível, e eu vivi isso na minha prática, quando você incentivar os servidores a vir junto com você, quando você pratica junto com ele. Então, eu acho que isso passa pela liderança. A liderança tem que acreditar que dá para fazer diferente, tem que não só discursar, mas praticar, porque o servidor ele não é bobo. Ele sabe muito bem que às vezes aquilo é só uma fala, mas ele observa o dia a dia. É o dia a dia que vai mostrar o compromisso daquele gestor. E um gestor comprometido, a gente consegue fazer uma equipe funcionar melhor. E também entender que às vezes a pessoa está colocada em determinada função, mas a característica de maior competência dela não é ali. É saber ter esse olhar de tirar alguém daqui, botar aqui, ele vai ficar muito mais feliz e vai produzir muito mais. É também ter esse olhar e não falar assim, poxa, essa pessoa não quer nada, não é por aí. Todo mundo tem o seu lado bom, com certeza todo mundo. É você saber identificar e ajudar essa pessoa a ser colocada no lugar ideal. Dá certo. Então é a chamada liderança pelo exemplo. Exatamente. Né? Não tem outra saída. Então, aí para você que já é gestor, gestora, ou quer ser, liderança pelo exemplo, está aí a dica da Gisele. Uma outra questão muito bem lembrada, de como você identificar e alocar, né, de forma adequada os talentos. Né? Então você tem talentos variados, isso se confunde com a personalidade de cada um, a realidade de cada um. Como fazer essa alocação? O grande desafio está dado, vamos juntos nesse desafio. Você está acompanhando o Servidor Mais na Folha Dirigida. Gisele, afinal, é um desafio e tanto. Como promover efetivamente a meritocracia no serviço público? Algumas pessoas acham que a meritocracia se resume ao concurso, né? Nós sabemos que não. Mas como promover essa meritocracia no serviço público para além do próprio concurso? Existem já experiências colocadas, né? Eu mesma acompanhei uma aqui no município do Rio de Janeiro, na área de saúde, bastante positiva, né? E que deu resultados positivos para a equipe que trabalhava e para a população em si. Então, o que isso mostra? E tem outras experiências pelo país. Isso mostra o seguinte, que é possível. Aí eu vou repetir. Passa de uma decisão de gestão. O gestor precisa decidir que quer fazer isso, sentar com a sua equipe, não adianta vir uma ordem de cima para baixo porque não vai funcionar, né? Então você tem que, eu quero fazer isso, eu vou sentar com as equipes e a gente vai construir a melhor forma disso acontecer. Vai ter resistência, porque aquele servidor acomodado, ele não vai querer entrar, mas no geral eles gostam. Agora, o que precisa? Precisa que esse gestor, ele esteja realmente comprometido com a causa pública e na definição, juntamente com a sua equipe, de como vai ser essa meritocracia, que não passa assim, quais são as regras, quais são os critérios de forma muito transparente, porque não pode ser a meritocracia do meu amigo, ou do filho do meu amigo, ou do meu afilhado, tem que ser a meritocracia do trabalho em prol da população, né? E acreditar que isso é possível e mostrar para o servidor que isso é possível. A gente tem experiência, só que assim, existe uma resistência grande no serviço público em relação a isso, por descrédito dos servidores, porque quando surge uma proposta, é uma proposta que ela vem assim verticalizada, ela não é discutida entre as equipes, e aí as pessoas têm medo, porque a gente não sabe a realidade. Então, mas eu acho que quando o gestor que está comprometido, ele discute com a sua equipe e implementa aquilo de forma muito transparente, a coisa é possível. E eu acho que a gente precisa ampliar a meritocracia no serviço público, porque é o seguinte, eu passei no concurso, eu tive o estágio probatório, tem aqueles relatórios lá daqueles anos, né, que na verdade a gente sabe que aquilo é mais um cumprimento de uma determinação legal do que uma avaliação especificamente. É um protocolo, é um papel que alguém assina, mas eu acho que a gente precisa implementar sem medo de perseguição. Ninguém precisa ter medo de perseguição, nem de perder sua função por causa disso. Perfeito. Infelizmente está chegando ao fim. Servidor Mais, obrigado a você que nos acompanhou. Gisele, qual a sua mensagem final aos servidores, às servidoras, aos funcionários públicos, funcionárias, gestores e gestoras que nos acompanham pela internet? Primeira coisa, haja com paixão. Com muita paixão,
para você poder fazer aquilo que você acredita. Olhe ao seu redor, olhe para as pessoas que estão ao seu lado e abra o seu coração para elas. Elas vão andar junto com você e com certeza as coisas vão funcionar. Não tenha medo de capacitar a sua equipe, não guarde informação, não queira ser o dono da informação com medo que alguém ocupe o seu lugar. Isso não é bom para ninguém. Pelo contrário, o ideal é que quando a gente está num espaço, a gente socialize o nosso conhecimento, a gente troque, a gente pegue alguma coisa. Não tenha medo do seu colega de trabalho do lado. Eu falo que o que mais me gratifica quando eu saio de um trabalho é ter a certeza que eu deixei ali amigos e eles me falam, você não deixou só amigos, você deixou profissionais formados com mais capacidade. Isso me dá prazer. Então agir com paixão, ter compromisso com a coisa pública e ter no seu colega um parceiro de trabalho, formando assim uma equipe. As coisas vão caminhar muito bem. Isso eu estou dizendo da minha prática, eu posso dizer que sempre caminharam bem nesse sentido. E foi dessa forma que eu consegui ocupar os espaços que ocupei até agora e pretendo ocupar outros. Opa, muito bom. É isso, Servidor Mais, hoje com Gisele Gobi, nossa entrevistada. Obrigado a você que nos acompanhou. E também o Luiz Fernando Caldeira, diretor de redação da Folha Dirigida, que nos ajudou em mais essa etapa. Muito obrigado, estamos juntos, um grande abraço e até logo, hein?